Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Bem-vindos ao podcast Relatos da Construção. Podcast que se propõe aí a narrar, a contar histórias de personagens que tem tudo a ver com a construção do novo templo sede da Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui em São Paulo. E hoje nós temos uma convidada muito especial, alguém que tem tudo a ver com essa história. Trata-se da arquiteta Suleir Branco. Ela é filha do pastor Wilson Pereira da Costa, o engenheiro que projetou toda essa construção, que trabalhou anos a fio para que esse prédio fosse construído, né, e concretizado. Então, bem-vindo ao podcast Relato da Construção, Suleir. Prazer. Obrigada. E obrigado por aceitar o convite. Obrigada a você. Muito grata. Legal, que bom te receber aqui. Gostou do espaço? Muito bonito, parabéns. Muito bom gosto. Legal, você sabe, né, as origens de toda essa obra aqui, então é muito bom saber que está aprovado, né, que você gostou. Fica à vontade, sinta-se em casa, tá bom? Obrigada. E eu tenho certeza que vai ser um papo muito agradável. Obrigada, estou em casa, nasci aqui. Legal. Suleir, você se recorda, então, de como foi o começo do seu envolvimento com a construção do novo templo sede da Assembleia de Deus Ministério do Belém? Recordo. No início, meu pai, ele que fez a ideia, né? Ele que bolou o conceito. Ele teve algumas reuniões com o pastor para ter entendimento do que se queria, de quais eram os desejos. Por sermos da igreja praticamente toda a vida, então ele sabia da parte do escopo do projeto, do que teria que constar, né, no projeto. Então, sim, ele tinha ali quais seriam as necessidades. Então, isso facilitava bastante. Mas ele teve muitas conversas com o pastor para ter o entendimento do que se queria fazer e realizar. E uma das coisas que mais emocionou meu pai foi quando ele fez uma das apresentações, praticamente a primeira apresentação para o pastor, mostrando o projeto, e o pastor falou para ele: poxa, irmão Wilson, o irmão tirou que estava aqui, ó, estava aqui na minha cabeça. E isso foi muito legal. Meu pai ficou muito emocionado, porque ele falou assim: poxa, então é assim que tem que ser, não é? Se ele conseguiu fazer essa tradução, então era o que tinha que ser. Que bacana, né? É tão legal descobrir, né, que existiu essa conexão, né, entre o pastor presidente, seu pai, que se dedicou tanto, né, para a construção desse templo. E, assim, você se lembra, consegue fazer um exercício aí para lembrar do entusiasmo dele quando recebeu o convite, recebeu essa missão de projetar o novo templo? Sim, vou contar umas coisas para vocês, então, para você entender o que isso representava para o meu pai, tá? Vamos lá. Meu pai ficou muito emocionado e muito honrado, porque se você for avaliar, é realmente uma missão. Sim, sem Concorda? dúvida. Concordo. É uma missão e uma grande responsabilidade. Muito grande. Então, ele ficou muito honrado. Ele entendia que era um trabalho para a nossa igreja como comunidade, mas, em primeiro lugar, um trabalho para o Senhor. Né? E foi muito gostoso acompanhar. Eu sempre trabalhei muito com meu pai, muita parceria, assim. Sempre foi muito gostoso trabalhar com ele sempre foi muito fácil de lidar. Quem trabalhou com meu pai na construção civil sabe disso. Ele era de fácil acesso, né? Nesse quesito profissional, assim, podia chegar quem fosse para falar com ele de qualquer situação hierárquica dentro da obra que ia ser ouvido. Então, para mim, que na época era estudante, isso era demais. Eu tinha do meu lado uma pessoa com conhecimento vasto, profundo, e que me dava toda a abertura para conversar e para dividir, entende? E ele era muito detalhista. Então, tem coisas que a gente vê na igreja, que eu não sei se as pessoas sabem, mas que teve muito estudo e muita dedicação dele para poder colocar. Então, por exemplo, a questão do telhado, né? Que é uma das coisas que salta aos olhos na igreja. Eu tenho uma pergunta para fazer sobre o telhado, mas pode continuar seu raciocínio. Tá. O telhado, ele faz parte do partido arquitetônico. Ele foi como que o que deu start ao projeto como um todo. Então, ele coroou a igreja, mas foi a partir dessa ideia que ele foi desenvolvendo o restante. E ele tinha uma visão muito bonita para colocar ali, né? Mas
uma coisa que, infelizmente, ele não conseguiu seguir, porque tinha todas as questões de custo. Uhum. Do lado de fora, ele é exatamente o que meu pai idealizou. Certo. E do lado de dentro, ele queria que tivesse um fundo com luzes de LED, para que as pessoas dentro da igreja, se olhassem para cima, enxergassem como que o céu. Então, ele queria que fosse todo pontuado. Olha que interessante. Muito legal. Só que tem as questões, né? Tem acústica que precisava ser estudada, tem questão de custo. Uma obra dessa, quando você trabalha, né, com investimento da igreja, você Sim. tem alguns limitantes, né? Mas imagina, a ideia dele é que as pessoas pudessem olhar para cima e enxergar o céu. Isso, para você ver aonde ele chegava com Sim. o pensamento no desenho dele. Que interessante saber. E a preocupação com coisas, tipo o tanque de batismo, como que ele ia dimensionar o tanque, como as pessoas iam chegar até o tanque, aquele corredor por trás, para você poder ter toda a circulação, a entrada e a saída de pessoas, a divisão homens, mulheres, a preocupação de molhar o chão, a preocupação de colocar um tanque grande para mais pastores, então o cálculo de quantas pessoas seriam batizadas, quantos passariam por hora, as bombas para troca de água, para manter a água limpa, aquecimento. Então, todas essas coisas ele foi ponderando e está dedicado ali. Eu ia, antes de vir para cá, eu ia dar uma passada no templo para checar. Quando ele montou também, ele tinha as colunas. Ele tinha formado as colunas de forma que cada coluna simbolizasse uma tribo de Israel. Olha só, interessante. Muito interessante. Então, quando ele montou, ele falou, olha a quantidade de colunas. Aí eu olhei e ele falou assim, cada coluna que sustenta o templo é uma tribo. Aí eu falei, ai pai, que lindo! Mas aí depois eu não sei se para o projeto executivo ele conseguiu manter. Mas você entende Seriam o carinho? 12, né? 12 colunas. Exato. Depois eu vou até passar lá para ver se no executivo ficou, porque tem uma série de coisas que você tem que ir mexendo depois, adaptando. Mas para você entender o que estava no coração e no pensamento. É interessante, né? Quando você tem a entrada da igreja, eu não sei se as pessoas já se deram conta disso. A entrada, ela remete como se você estivesse entrando como que um estádio. Então você entra já chegando mais ou menos no meio ali, né? Sim, é verdade. Tem uma rampa. Exato, e você já chega mais no meio da igreja, do espaço dali onde as pessoas vão sentar, né? Você não chega pelo fundo. Então, a ideia dele é que quando a pessoa entrasse, ela tivesse aquela visão de grandiosidade e ela se sentisse abraçada e acolhida ali, entendeu? Né? Que ela tivesse essa visão, esse acolhimento. E era interessante que ele falava assim, você já pensou na noiva? Eu quero que a noiva, olha a ideia dele, para você ver a preocupação. Eu quero que a noiva entre na igreja e que conforme ela vai entrando, a visão da igreja vai se abrindo para ela. E quando ela chegar, ele falava assim, ela vai, uau! Ela vai ver aquilo, a igreja decorada, as pessoas olhando para ela, e ela vai se sentir especial, e ela vai ver que é o momento dela. E eu, pai, o senhor está pensando nisso? Ele falou assim, em todos os usos. Então, assim, foi o que ele dedicou, entendeu? O coração dele ali. Né, um casamento, um congresso, um batismo, ele realmente... As crianças por onde iam descer, a preocupação, imagina a Marta com aquela criançada toda, a igreja grande, vamos pôr aqui, porque aí desce, aí... Então, assim, todos esses detalhes. As salas de música, então, hoje eu sei que teve algumas mudanças, mas inicialmente ele tinha no projeto a questão das salas, já no desenho, para você poder acomodar os patamares, para você ter a facilidade dos músicos enxergando o maestro, seja para coral, seja para orquestra, questão de acústica. Então, pensou em cada uso de cada setor, porque são muitos anos, né, participando da igreja. Então, ele sabia dessas minúcias e ele ia aplicando a cabine de som. Então, a forma como tem aquele arco em cima e a cabine, com uma visibilidade de tudo, poder acompanhar tudo. Então, essa foi uma preocupação dele, a questão do som. A sala para as mães também é uma coisa que, eu não sei se já está pronto, mas a hora que você sobe ali na primeira parte da nave, uma sala no fundo, onde você ia ter visibilidade, então... para as mães poderem ir com os bebês para amamentar e tal, e aí você veria de dentro para fora e não de fora para dentro. E elas poderiam ver o culto com som
Então elas poderiam ter participação, porque na nossa igreja antiga tinha Não que perder descer. a conexão ali, né? Exato, para poder Entendi. continuar assistindo e estar ali junto. Interessante. E detalhes do tipo, isso eu cheguei a ver. A torneira do banheiro, do gabinete do pastor Zé Wellington. Ele achou uma torneira que ele falou, olha isso. Eu não sei se meu pai teve a oportunidade em vida de fazer a instalação. Mas ele chegou a comprar e falou, olha o que eu achei. É essa torneira que eu vou pôr no banheiro do gabinete do pastor. Eu falei, meu Deus do céu. É muito cuidado. Quer dizer, do telhado até uma torneira do banheiro, entendeu? Que ele queria que fosse especial, que fosse diferenciado, que agradasse. Então, era realmente um amor ali da vida dele. É impressionante, hein? Cada vez que a gente vai descobrindo detalhes aí da obra e do trabalho do engenheiro Wilson, né, do pastor Wilson, realmente é impressionante. Vamos falar um pouquinho do desenho, né? A gente tem aqui a entrada do templo, é um prédio, né, um prédio que tem 9 andares. Isso. Né? A gente tem aqui um desenhinho, a maquete aqui e tal. Fala, a maquete não, né? Isso aqui é um... Tecnicamente, você pode falar croquis. melhor que eu. Um croquis. É um croquis. É um croquis. Mas eu me lembro que lá no templo antigo, na Conselheiro Cotegipe, tinha uma maquete. Isso. Né? Durante anos ficou ali aquela maquete. Isso. Conta pra gente um pouquinho, porque ali você teve participação também. Né? Eu imagino que, eu não digo na construção da maquete propriamente dita, mas você vai entender onde eu quero chegar. A sua mãe, a gente conversando, ela falou que seu pai era muito raiz, né? Ele desenhava muito bem. Na prancha, à mão. Ele mas ele não fazia a parte... não dominava tanto o AutoCAD. Né? Ele sabia aprendeu, mexer. Ele chegou a fazer 3D. Isso, ele realmente... Mas ele começou realmente ali no papel. Ela contou que depois ele foi fazendo os cursos e tal. Ela também, viu? E ela também. Ela contou aí justamente quando você se casa e não... Isso, e não faz mais parte do trabalho aí. Passa a não fazer parte do trabalho. Então conta pra gente um pouquinho de como você fez esse desenho, da troca de ideia ali entre você e seu pai. Foram horas e horas e horas e horas sentada desenhando. Eu digo que foi uma bênção de Deus, porque eu fiz o trabalho com ele junto com o meu último ano de faculdade. Eu não sei como, porque eu tinha que apresentar TCC. Ano, eu parei demandas. tudo só para fazer isso. Eu saí do trabalho, eu fiquei só fazendo a faculdade e o TCC para poder me dedicar ao desenho junto com ele. Neste período, antes dele ingressar com prefeitura e tal. Foi um ano inteiro dedicado, sentada do lado dele. Então, a minha vida, ou eu estava sentada fazendo o projeto da faculdade para entregar trabalho, ou eu estava com ele fazendo esse desenho. Que trabalho, hein? Se é uma pessoa que está preocupada com a torneira que vai pôr no banheiro do gabinete, então você imagina como que era estar do lado dele para fazer os desenhos. Só que fluía muito bem. A gente era um trabalho, assim, uma parceria muito boa. Então, era gostoso fazer isso. E eu acho que isso foi um privilégio que Deus me deu. Que bom. De poder aproveitar esse período com o meu pai e ter trabalhado com ele. Eu trabalhei muito com meu pai. Eu trabalhei não só nesse projeto, como na vida secular também. A gente acabou por um período trabalhando na mesma empresa. Então, eu tive esse privilégio de ver, de acompanhar e de aprender com ele. Que legal, viu? E a gente via, né? Eu lembro quando eu ia, ainda bem adolescente, na juventude, eu ia lá no templo da Conselheiro Cotegipe e a gente se deparava ali. E era legal, né? A maquete? Isso, era muito interessante. Ficou muito bacana. Eu acho que foi uma forma de concretizar para as pessoas verem. E era legal ficar lá no fim do culto com meu pai quietinho, assim, os dois, porque nem todo mundo conhecia, né? Olha só. E aí legal. A gente ficava lá para ouvir os comentários, né? O que os irmãos estavam achando, para ver se estava entendendo como ia ser, se estava gostando. E era muito gostoso. A gente ouvia uns feedbacks bons, assim. Era legal. Olha só, hein? Muito interessante e inteligente da parte de vocês. Então, avançando aqui, bom, essa pergunta eu vou pular. Eu ia perguntar aqui como era a sua relação com seu pai quando ele falava da obra, né? Você falou alguma coisa aí, quer dar mais algum detalhe? Meu pai era um apaixonado
né? Tanto na parte de projeto quanto na parte de obra. Eu cheguei a fazer visita na obra para ver como estava ficando algumas vezes, mas aí eu já estava casada, trabalhando, então outra fase da vida. Eu não Sim. consegui acompanhar como foi antes, no início da parte de projeto, que eu me dediquei bastante. Mas ele era um apaixonado, era de domingo a domingo. E vinha de final de semana, e se não estava aqui fazendo alguma coisa, estava em casa pesquisando. Então acho que foi realmente a obra da vida dele. A obra da vida dele, muito interessante É. essa frase. Eu descobri que o telhado, que você iniciou falando do telhado, eu descobri que esse telhado aí tem uma história interessante, né? Seu pai vai num restaurante, desenha num guardanapo e depois sobrou para quem? Para você, né? Ele realmente, a gente estava um dia num restaurante e ele pegou um guardanapo e começou a fazer o croquis e tal, e foi ficando uma coisa linda, né? E ele foi fazendo e tentando pôr em perspectiva para explicar. Aí ele falou assim: olha isso daqui. Eu falei: que isso, pai? Ele: eu tô pensando no telhado da igreja. Eu falei: pai, nossa, isso parece um diamante. Ele falou: mais ou menos essa ideia, eu quero todo facetado e tal. E ele foi viajando, ele queria que abrisse para ter culto ao ar livre. Meu pai foi longe. Ele pensou nas laterais, como que ia escorregar e tal. Mas aí você vai vendo o custo, vai vendo que não ia ter, não é o uso, enfim. No fim, acaba, né, você vem trazendo o projeto para o chão. Mas enfim, e foi mais ou menos isso mesmo. Ele fez um desenho, aí toca sentar para pôr no AutoCAD. E agora, como é que monta isso? Como é que encaixa? Né? Porque, como eu comentei, foi dali que foi surgindo o restante, né? As coisas foram se moldando e o telhado realmente foi um dos partidos arquitetônicos, um dos pontos fortes de desenvolvimento e de conceito do projeto. Legal. Bom, o forro da igreja, né, quando a gente entra, o forro é muito bonito. Né? É uma obra de arte, a gente vê que é algo muito lindo mesmo. Você teve participação ali ou já foi uma fase... Ali já foi mais adiante. Pós, né? Foi pós. Muita coisa depois ele seguiu sozinho. Ele também tinha uma parte na entrada com mármore no chão, que ia ter um desenho. Eu acho que chegaram a fazer o desenho de mármore no chão. Essa parte mais detalhada, onde entrava acabamentos, aí já foi mais com ele. Essa parte eu já não participei. Uma fase mais para frente. Foi mais adiante. Certo. Olha, dia 15 agora, de novembro, vai ser a inauguração do templo. Né? E eu queria saber qual o sentimento que você tem, né, que você de ver essa obra tão grande e tão complexa, né, porque não foi uma obra fácil, aqui teve tantos percalços, né, e exigiu muito dele. Então, tá chegando aí, dia 15. E aí, qual o seu sentimento de ver toda essa conclusão? Primeiro eu queria agradecer essa gentileza de fazer isso, sabe? De chamar a gente para falar dele, para falar da experiência dele com a obra, porque de coração, a obra da vida dele. Meu pai tinha paixão por fazer as coisas para a igreja. Eu acho que foi o maior legado que ele deixou para a gente, foi esse amor pelas coisas de Deus e, enfim, eu entendo que é o maior legado que meu pai deixa para nós. E ele não trabalhou só nessa igreja, trabalhou em outras, então era o amor da vida dele, né? E eu entendo que foi o projeto da vida dele, né? Onde ele acompanhou desde a concepção até ver concreto. Acho que Deus foi maravilhoso de permitir que ele visse a igreja construída, né? E não tem como, eu sei que isso não é só dele. Claro, meu pai foi uma pessoa, nada disso sai, né? Uma grandiosidade dessa não sai sozinho de de um par de mãos. Pelo amor de Deus, tem não sei quantas pessoas participando, né? Desde a parte inicial lá com a gente no projeto até agora, né? Até hoje, porque ainda vai finalizando. Veja essa sala aqui. Se ele visse isso, ele ia ficar emocionado com a qualidade, com a parte técnica, com esse trabalho que a gente vê aqui, o carinho, né? A dedicação. Então, apesar de tudo isso, de todas essas pessoas engajadas, não tem como eu não olhar e não lembrar dele. Então, se eu passo na Radial e eu olho para o templo, eu lembro dele. Se eu vejo o logotipo, que agora tem esse desenho, eu lembro dele.
É verdade, já tem lá o logo, fica aceso à noite, né? Muito legal. Entende? Então não tem como tudo isso não remeter a ele, né? Então é isso, é uma saudade e um sentimento de gratidão por ver esse reconhecimento, né? Ele estaria muitíssimo feliz, muitíssimo honrado e muito grato a Deus de saber, se ele tivesse a oportunidade de saber dessa praticamente uma homenagem, né? Então a gente como família também fica muito feliz, muito honrado. Que legal, que bom saber. Eu conversando com o seu irmão, com a sua mãe, nós usamos um termo aqui, né? A impressão digital dele está aqui. Né? Ai, que delícia! É muito emocionante isso. Tá aqui o seu Que irmão, lindo, o seu irmão muito falou, bem não, colocado. quando eu tô no culto ali, eu olho e fico vendo. Ele falou, até me distraio às vezes, estou no culto, olho para cima e vejo ali a assinatura do meu pai. Ele ainda usou esse termo. É interessante. É assim que você também vê? Você enxerga? Sem dúvida. Eu tenho dificuldade hoje de entrar numa obra. Porque obra, para mim, é meu pai. Então, assim, no fim eu acabei saindo, não estou mais trabalhando com arquitetura, trabalho com outras coisas, mas eu estou dentro da construção civil. Então, às vezes eu tenho a oportunidade de pisar numa obra, e para mim é muito difícil. É difícil, né? Porque obra, para mim, é meu pai. Remete tudo a ele, né? Quanto mais a igreja. Nossa, imagino. Suleir, a gente vai encerrar, mas você tem algo a mais a dizer? Quer deixar um recado? Quer falar alguma coisa aí do seu coração? Ou lembrou, de repente, teve aí um insight de algo que durante o seu período de atuação você acha que vale a pena registrar? Fica à vontade, tá? Tá. Eu acho que é gratidão mesmo. Agradecer porque meu pai teve essa oportunidade de fazer um trabalho desse. Eu sei o quanto isso significou para ele. Eu sei o quanto ele se sentia feliz, o quanto ele se sentia honrado e o quanto ele sabia que ele estava colaborando para o corpo de Cristo. Então, é um sentimento de gratidão, de saber que ele teve essa oportunidade e que ele concluiu. Abraçou, né? Muito bem, Suleir. Tá bom? Eu quero agradecer demais sua presença aqui. Eu que agradeço. Tá bom? No nosso estúdio de podcast, para participar do Relatos da Construção. Foi muito bom, muito legal bater esse papo com você. Com certeza enriqueceu muito, né? Essa história de bastidor, né? Que às vezes a gente não sabe, né? A gente olha hoje, não faz ideia, né? De quanta coisa aconteceu, de quanta história, de quantas pessoas importantes passaram aqui na construção desta igreja. Muito obrigado. Viu? Obrigada a você. Tem realmente muito coração aí. E com certeza essa conversa é uma homenagem à memória do seu pai. Obrigada. Que Deus abençoe esse trabalho. Obrigada. Tá bom, então. Este foi mais um Relatos da Construção podcast que se propõe a fazer aí uma homenagem, né, e a ouvir personagens que marcaram a história da construção do novo templo, sede das Assembleias de Deus do Ministério do Belém. Deus abençoe e até a próxima.